Fala galerinha do aulão do YouTube Edu, Rafael Procópio aqui na área, trazendo para vocês a aula de matemática. Como assim? Quem sou eu? Eu sou Rafael Procópio, professor lá do canal Matemática Rio. Se você não conhece Matemática Rio, quando acabar o aulão aqui, vai direto lá para se inscrever no canal. E eu trago aqui inicialmente para vocês umas dicas fantásticas da prova de matemática. Primeiramente, a prova de matemática é a maior de todas. Como assim, Procópio? Tem 45 questões. As outras provas têm várias matérias misturadas. Matemática é uma área completa só para ela. 45 questões que você tem que fazer rapidamente, de maneira prática, simples. Então é por isso que eu trouxe um conteúdo especial para vocês aqui, que é o conteúdo de cálculo mental. É isso aí. Muitas vezes na hora da prova, você vai ter que fazer, ele vai se deparar com uma conta de multiplicação, alguma conta de elevar ao quadrado, que você tem que fazer, de maneira rápida, prática e simples, só que você vai ter dificuldade, porque vai montar a conta, vai perder um tempão ali calculando tudo. Então eu trago para vocês algumas dicas incríveis para você detonar, ganhar tempo na prova, porque a gente sabe que o Enem, apesar das questões serem questões pouco básicas, você tem que ganhar tempo na hora de resolvê-las. É ou não é? Então, vem com o Procópio que o aulão hoje está especial sobre cálculo mental. É o seguinte, pessoal, para realizar uma conta de cálculo mental, a primeira dica que eu dou para vocês aqui é trabalhar com produtos notáveis. Caraca, Procópio, produtos notáveis? Eu nunca pensei em usar produtos notáveis para fazer cálculo mental. Pois é, repara só a dica fantástica que vai aparecer para você aí. Nesse exemplo, a gente tem o quadrado da soma de dois termos. Olha aí. A mais B elevado ao quadrado. Você sabe muito bem, matéria do ensino fundamental, quadrado da soma é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Vai ficar do jeito que está aparecendo aí na sua tela. E nós temos também aqui, o quadrado da diferença de dois termos. A menos B elevado ao quadrado. A única coisa que muda em relação ao quadrado da soma é que o termo central ali, é menos 2AB, em vez de ser mais 2AB, como é no quadrado da soma. Com isso, a gente consegue fazer aqui dois exemplozinhos que vão ilustrar bem como realizar um cálculo mental usando produtos notáveis. O primeiro deles que eu trago para vocês é 23 elevado ao quadrado. Como você calcularia isso de maneira normal? Provavelmente você montaria a conta lá de multiplicação, 23 vezes 23, realizaria o cálculo, ia perder um tempão, ia gastar um tempão na prova, um tempão que é muito importante para você. Só que aqui com o Procópio agora, ao calcular 23 ao quadrado, você vai abrir numa adição, 20 mais 3. E aí vai ficar 20 mais 3 elevado ao quadrado, e você vai aplicar o quadrado da soma de dois termos. Olha que legal. Isso aí já merece o seu like, o seu compartilhamento, e se você tiver alguma dúvida aqui durante a nossa aula, coloca aí nos comentários, interaja aqui com o nosso chat, que tem vários professores incríveis na bancada para responder as suas dúvidas. Agora vamos calcular quanto que é 23 ao quadrado com esse método aí dos produtos notáveis. É o seguinte, quadrado do primeiro termo, 20 ao quadrado. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então vai ficar 2 vezes 20 vezes 3, mais o quadrado do segundo termo, que é 3 ao quadrado. E agora perceba, realizando essas contas aí, 20 ao quadrado, é muito fácil, muito simples, dá 400. 2 vezes 2 dá 4. Um zero de um 20, um zero do outro 20, 400. 2 vezes 20 vezes 3 vai dar 120, tranquilão. E 3 ao quadrado dá igual a 9. Ao juntar tudo isso daí, ao realizar essa soma, rapidamente a gente chega ao resultado de 529. Logicamente que você aí na sua casa, você vai treinar esse método de fazer essas contas usando produtos notáveis de cabeça, sem colocar no papel. Aqui eu estou colocando no papel aí na tela para vocês, para que vocês aprendam como eu estou pensando. O ideal é você realizar isso na sua cabeça, sem ficar pensando muito, tranquilo? Isso tudo você vai conseguir com a prática. Então, 23 ao quadrado dá igual a 529. Rapidamente a gente conseguiu resolver tranquilo esse quadrado aí usando o quadrado da soma de dois termos. E um outro exemplo, Procópio, agora eu quero aprender o quadrado da diferença. Mesma coisa. Se a gente for calcular, por exemplo, 19 ao quadrado, eu vou abrir esse 19 numa subtração. Ficaria 20 menos 1 elevado ao quadrado e eu teria o quadrado da diferença de dois termos. Olha que maneiro. Quadrado do primeiro termo, 20 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, menos 2 vezes 20 vezes 1, mais o quadrado do segundo termo, que vai ser 1 ao quadrado. A resposta disso aí, então, tranquilaça, vai dar o seguinte, 20 ao quadrado, 400, menos 2 vezes 20 vezes 1, vai dar menos 40, e mais 1, logicamente a resposta vai ser 361, 19 ao quadrado dá 361, e usando produtos notáveis conseguimos realizar esses dois cálculos aí, que você provavelmente levaria muito tempo, conseguimos realizar, de maneira rápida, prática e simples.
mentalmente. Mas, Procópio, isso tudo é muito legal. Como o Enem vai me cobrar isso daí? Ora, para isso eu trago para vocês uma questão do Enem PPL de 2018 que você vai ver mais ou menos como você vai usar essas dicas que eu trouxe para vocês aqui. Vamos ler comigo aí o enunciado? É a questão 157 da prova azul do Enem PPL 2018. Uma fábrica comercializa chocolates em uma caixa de madeira, como na figura. A caixa de madeira tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo, cujas dimensões externas, em centímetro, estão indicadas na figura. Sabe-se também que a espessura da madeira em todas as suas faces é de 0,5 centímetro. Qual é o volume de madeira utilizado em centímetro cúbico na construção de uma caixa de madeira como a descrita para embalar os chocolates? Primeira coisa, a unidade de medida utilizada é centímetro e a unidade de volume utilizada vai ser centímetros cúbicos. Não vou precisar ficar convertendo unidades de medida. Tem que tomar muito cuidado com isso. Como eu não preciso converter, para realizar esses cálculos aí, eu sei que vai ter o chocolate dentro dessa caixa de madeira, eu vou precisar pegar esse volume interior e subtrair do volume exterior da caixa. Então vai ser o volume de fora da caixa menos o volume de dentro. Eu vou tirar aquele volumezinho de dentro, que é onde vão entrar os chocolates. Beleza? Vou ter que realizar essa subtração de 2 volumes aí. Qual vai ser o volume de fora da caixa? Tranquilaço. O volume de fora, como é um paralelepípedo reto-retângulo, é só você multiplicar as 3 dimensões: largura, profundidade e altura. Então vai ficar 20 vezes 20 vezes 8. Ora, 20 vezes 20 dá 400, 400 vezes 8, 3.200 centímetros cúbicos. Tranquilaço. E agora o volume de dentro. Olha só, o volume de dentro, a gente tem que tomar cuidado com o enunciado, que ele me diz que em cada lateralzinha ali, em cada face daquela caixa de madeira, eu vou ter que subtrair meio centímetro. Ora, como eu tenho face esquerda, face direita, meio centímetro, eu vou tirar 1 centímetro. Como eu tenho aquela face de cima e de baixo, meio centímetro em cima, meio centímetro embaixo, eu vou tirar 1 centímetro também. E naquela face frontal e na face traseira, eu também vou tirar 1 centímetro. Então, tirando 1 centímetro de cada uma dessas medidas, eu vou ter aquilo ali, ó, 19, 19 e 7. E agora, o volume de dentro dessa caixa aí vai ser a multiplicação de todas as 3 dimensões. 19 vezes 19 vezes 7. Só que 19 vezes 19, como você sabe muito bem, é o quadrado de 19. 19 elevado ao quadrado. Olha que legal. Na hora da prova, provavelmente, você vai se deparar com uma conta dessa, vai ficar desesperado, porque vai perder tempo. É uma questão que não é uma questão tão difícil assim, porém, você tem que resolver isso rápido. Olha que legal. Você vai aplicar o produto notável quadrado da diferença de 2 termos que eu acabei de explicar para vocês. Então, 19 ao quadrado vai ser 20 menos 1 elevado ao quadrado. Olha que maneiro. Então eu vou ter 20 ao quadrado menos 2 vezes 20 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Realizando todos esses cálculos, como nós fizemos anteriormente aqui, 361. Olha que legal. E agora, bastaria multiplicar o 361 por 7, que é a outra dimensão que nós temos que considerar. E aqui vem outra dica fantástica para você. 361 multiplicado por 7, eu posso aplicar a propriedade distributiva da multiplicação sobre a soma, sobre a adição. Olha que legal. Então eu vou abrir o 361 em 300 mais 60 mais 1 e multiplicar tudo isso por 7. 300 vezes 7, 2.100. 60 vezes 7, 420. E 1 vezes 7 dá igual a 7. Somando todos esses 3 resultados aí, eu vou ter a resposta final do volume de dentro, que vai ser 2.527 centímetros cúbicos. E agora, Procópio? Bom, como eu sei que o volume total ali daquela caixa que eu quero saber, né? O volume da caixa de madeira, eu vou ter que tirar a parte de dentro da parte de fora, é só efetuar aquela subtraçãozinha ali então, ó. 3.200, que é o volume da parte de fora da caixa, menos 2.527, que é o volume da parte de dentro, onde vai ficar oco para eu colocar o chocolate. Realizando a subtração de maneira tranquila, eu obtenho a resposta ali, 673. 3.200 menos 2.527 dá 673. E a gente descobre rapidamente, de maneira prática, simples, tranquila, que a resposta dessa questão aí é a letra C. Letra C de caraca! Compreendi a solução do Procópio. Vamos sempre juntos aqui com o YouTube Edu, nesse aulão fantástico. O seu sucesso é mais do que garantido. A minha intenção é que você ganhe tempo na hora de resolver essas questões aí. É uma questão que eu considero de nível médio,
essa questão que a gente acabou de resolver, porque trabalha com geometria espacial, trabalha com volume, subtração de volumes, tem uns cálculos ali um pouco complicados de fazer que vai tomar tempo seu. Porém, para não tomar tanto tempo assim, eu te dei essa dica do cálculo mental de fazer 19 ao quadrado na sua cabeça rapidamente. Beleza, galera? Show de bola. Se você ficou com alguma dúvida, joga no chat. Tem um monte de professor maneiro aqui para tirar as suas dúvidas nesse aulão do YouTube Edu. Então coloca a sua dúvida no nosso chat, interage com a gente, compartilha esse aulão e vem comigo para mais uma dica fantástica. A dica que eu trago para vocês agora aqui é como elevar um número que termina em 5 ao quadrado de maneira bem rápida. Caraca, Procópio, dá para fazer isso? Dá. Olha que maneiro. 5 ao quadrado é tranquilo. Aí não vai ter nenhum truque, porque 5 ao quadrado, 5 vezes 5, dá 25. E basta você saber isso. Sabendo isso, você consegue elevar qualquer número terminado em 5 ao quadrado rapidamente. Olha que maneiro. Por exemplo, se eu quiser calcular 15 elevado ao quadrado, ora, eu sei que 5 ao quadrado dá 25. E isso vai ser a resposta dos dois últimos algarismos da resposta final. Eu sei que vai terminar em 25. Todo número que termina em 5 elevado ao quadrado sempre termina em 25. E o primeiro algarismo vai ser o quê? Ora, não é 15 ao quadrado? O primeiro algarismo do 15 é o 1. E o 1 eu vou multiplicar pelo seu sucessor. Qual é o número que vem logo depois do 1? Número natural é o 2. Então, 1 vezes 2. 1 vezes 2 dá 2. E esse vai ser o primeiro algarismo. Olha que maneiro. Então, 1 vezes 2 vai dar igual a 2 e a resposta vai ser 225. Só isso. 25 ao quadrado agora aqui para vocês. Ó. 5 ao quadrado, eu sei que dá 25. E agora, basta multiplicar o primeiro algarismo ali, que é o 2, pelo seu sucessor. 2 vezes 3 vai dar igual a 6 e 25 ao quadrado. Dá 625. De maneira muito rápida, prática e simples. Você não precisa ficar perdendo tempo, caso você tenha que calcular o quadrado de um número terminado em 5. Olha que maneiro. Poderia continuar aí, ó. Poderia calcular 35 ao quadrado, por exemplo. Novamente, 5 ao quadrado dá 25. Vai ser os dois últimos algarismos da resposta. E o primeiro algarismo vai ser 3 vezes 4. Quanto que dá 3 vezes 4? Que é o 3 multiplicado pelo seu sucessor. 3 vezes 4 dá 12. Então, a resposta final, 35 ao quadrado, dá 1.225. Olha que maneiro, dá 12, 25. Show de bola! Caraca, Procópio, isso é muito maneiro. Pois é, por isso que eu trago essa dica para vocês aqui. Beleza, mas o Enem já cobrou alguma coisa desse tipo que ia me ajudar a efetuar esses cálculos rapidamente? Já. Essa questão que eu vou trazer para vocês aqui, ó, caiu no Enem, que é o Enem Libras. Olha que maneira essa questão, que trabalha também com razão áurea, proporção divina. É um assunto fascinante dentro da matemática. E proporcionalidade também é o assunto mais cobrado no Enem. É isso aí. O Enem tem várias coisas que caem sempre e com muita frequência. E matemática, por ser a maior de todas as provas, sempre cobra muitos assuntos. Então você vai encontrar na sua prova questões de proporcionalidade, que a gente vai resolver uma agora aqui para vocês, utilizando o truque que nós acabamos de aprender de elevar um número terminado em 5 ao quadrado. É um truque muito bacana que vai ajudar a resolver essa questão rapidamente. Você vai encontrar questões aí envolvendo operações aritméticas fundamentais. Então sempre você vai ter que calcular uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, uma potenciação, uma radiciação eventualmente. Você vai ter aí também funções, que já é um assunto de ensino médio, um pouquinho mais complicado. Então vai ter função afim, função do segundo grau, você vai ter a função logarítmica que tira o cabelo da galera toda, é ou não é? Também tem geometria plana, que é um assunto muito vasto. Geometria espacial, também um assunto gigante para vocês aí. É bom vocês darem uma ênfase àquela matemática um pouco mais básica que vai cair lá na prova do Enem. Por exemplo, um outro assunto que vai cair bastante e que é um pouco mais básico é a interpretação de gráficos. Pode dar o foco nisso aí também, que é bem bacana. Mas vamos lá, Procópio, eu quero resolver essa questãozinha do Enem que você falou aí de proporção áurea. Vamos lá então. A gente está aqui para resolver essa questão, para te aplicar o truque e ver como é que resolve essa questão rapidamente. Então, vem comigo, vamos ler o enunciado. Estudos revelam que, independentemente de etnia, idade e condição social, as pessoas têm padrões estéticos comuns de beleza facial e que as faces consideradas bonitas apresentam-se em proporção áurea. Olha aí, a proporção áurea é a constante φ, que é uma letra grega, a letra grega φ, que é igual a 1,6180, blá, blá, blá. Aquelas reticências ali dizem que aquela parte decimal é infinita e, além disso, é uma parte decimal que não é periódica, ou seja, o φ é um número
irracional, beleza? Inclusive, ele é calculado pela função quadrática, uma equação quadrática que é a fórmula de Bhaskara. Calcula esse número aí. Muita gente fala assim, ai, Procópio, eu não sei para que eu uso fórmula de Bhaskara na minha vida. Usa, por exemplo, para calcular a razão áurea, que é um número que está muito presente na sua vida, por exemplo, aí, ó, em padrões estéticos. Olha que legal. Continuando a leitura, uma agência de modelos reconhece a informação citada e utiliza como critério de beleza facial de suas contratadas. Para entrevistar uma nova candidata a modelo, a referida agência pede uma fotografia de rosto no ato da inscrição e, com ela, determina as medidas mostradas na figura. Então você percebe agora aí que ele te dá uma proporção. Uma proporção é uma igualdade entre razões. Razão, você deve saber muito bem, é uma divisão, é uma fraçãozinha de um número natural em cima por um outro número natural ali embaixo, tranquilamente. Então tem ali uma razão, e aí quando eu igualo essa razão a alguma outra coisa, eu tenho uma proporção. Uma igualdade entre duas razões é uma proporção, por isso que é a proporção áurea. E o resultado daquela divisão ali vai dar aquele número φ, beleza? Vamos continuar a ler o enunciado para a gente ver o que ele está pedindo nessa questão aqui. Analisando a fotografia de 5 candidatas, 1, 2, 3, 4 e 5, para a seleção de uma única garota, foram constatadas estas medidas. Vamos ver o que ele está pedindo primeiro, né? Porque aí a gente consegue poupar tempo aqui também na hora de resolver. A candidata selecionada pela agência de modelos, segundo os critérios da proporção áurea, foi qual? Será que foi a candidata número 1, 2, 3, 4 ou a candidata número 5? Como eu acabei de falar aqui, a proporção áurea é uma proporção e ela é uma igualdade entre duas razões. Portanto, eu posso muito bem pegar aquela proporção ali, M1 sobre M3, igual a M3 sobre M2, e multiplicar cruzado. Olha aí, quando eu multiplico cruzado, o que eu faço na verdade ali? Eu pego aquele M3 que está no denominador de uma fração e jogo para o outro lado da igualdade multiplicando. A mesma coisa acontece com M2. Está no denominador, vai para o outro lado multiplicando e eu vou ter o seguinte: M3 vezes M3 é M3 ao quadrado. A medida número 3 elevada ao quadrado. Isso tem que ser igual à medida 1 vezes a medida de número 2. Olha aí. E agora ficou tranquilo da gente determinar. É só ver qual das proporções ali vão dar igual uma à outra. Ou que vai dar mais parecido, mais igual, mais próximo um número do outro ali. Porque repara que eu tenho uma igualdade. M3 ao quadrado tem que ser igual a M1 vezes M2. Nem sempre vai dar igual, porque, claro, o ser humano não é perfeito, não vai ter a proporção áurea perfeitinha. É quem mais se aproxima dela, beleza? Então vamos ver. Repara que o M3 ao quadrado, quando eu for lá naquela coluna que tem as informações das candidatas, das medidas, repara só que o M3 da primeira candidata é 7. Até aí não terminou em 5. Só que embaixo, olha ali, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5. Eu teria que fazer 6,5 elevado ao quadrado. 6,5 é um número decimal, mas termina em 5. Então, se eu souber como calcular 65 ao quadrado, eu sei como calcular 6,5 ao quadrado sem problema algum. Vamos ver como é que ficaria isso então? Olha só, a candidata de número 1, quando eu fizer o M3 elevado ao quadrado, eu vou ter a medida de número 3 dela é igual a 7, então eu vou ter 7 vezes 7, 49. Até aí tranquilo. E a medida de número 1 multiplicada pela medida de número 2 seria 11 vezes 5,5. Efetuando esse cálculo aí, multiplicar por 11 é tranquilo, porque é só você multiplicar por 10 e depois somar aquele próprio outro fator, né? Somar, e aí você vai ter 60,5. Eu teria 55 mais 5,5, que dá 60,5. Tranquilamente também, mentalmente a gente resolve essa conta de multiplicação. Agora repara só uma coisa comigo, na candidata de número 2, o M3 dela é 6,5. Então, como eu tenho que calcular 6,5 ao quadrado, 6,5 ao quadrado eu posso usar o 65, por exemplo. Só que não é 65, é 6,5. E quando eu fizer 6,5 vezes 6,5, repara que eu vou ter duas casas decimais, né? A primeira casa decimal do primeiro 6,5 e outra casa decimal do segundo 6,5. E, portanto, 6,5 vezes 6,5, eu posso usar aquele truque de elevar um número terminado em 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. A gente sabe muito bem, ó, repetindo o truque, 5 ao quadrado. 25, já preencho as duas últimas casinhas ali da resposta. E agora o primeiro algarismo do 65, que é o 6, eu vou multiplicar com o seu sucessor. O sucessor de 6 é o 7. 6 vezes 7 dá 42 e, portanto, 6,5 elevado ao quadrado vai ser igual a 42,25.
como tá aparecendo aí na sua tela. Oh, Procópio, isso é muito bacana. Pois é, repara só que foi, bem rapidão, você não precisou fazer conta ali com o número decimal, que sempre buga a cabeça da galera, como eu sempre falo, a galera fica bugada. Você resolveu rapidamente aqui e concluiu que 6,5 ao quadrado é 42,25. Repara só uma coisa agora, aquele M3 ao quadrado, ele tem que ser igual ou então muito próximo do M1 vezes M2. Na primeira candidata ali em cima, deu 49, no M3 ao quadrado, e no M1 vezes M2 deu 60,5, ficou muito distante um do outro. Ela não tem aquela proporção áurea, como diz no enunciado, muito bem definida no seu rosto. Então, ela provavelmente já será descartada. Na candidata de número 2, quando eu fizer o M1 vezes M2, eu vou ter 10,5 multiplicado por 4,5. Ao calcular isso daí, tranquilamente a gente chega à resposta de 47,25. Então, repara só, o M3 ao quadrado deu 42,25 e o M1 vezes M2 deu 47,25. Deu mais próximo do que a candidata de número 1. Ficou ali mais perto um número do outro, né? Então, realizando esse mesmo método para a candidata de número 3, eu vou ter que M3 elevado ao quadrado vai ser 6,5 ao quadrado de novo, porque todas as outras têm aquela medida de número 3 igual a 6,5, e aí vai ser 42,25 do mesmo jeito. E o M1 vezes M2 da candidata de número 3 vai ser 11,5 vezes 3,5, que deu 40,25. Repara só, 42,25 e 40,25, está mais próximo ainda do que a candidata de número 2, concorda comigo? Vamos ver agora a candidata de número 4. M3 ao quadrado deu 42,25 e o M1 vezes M2, 10 vezes 4, deu 40. Ficou um pouco mais distante, tranquilo? E agora, para a gente terminar aqui, a candidata de número 5. A candidata de número 5, M3 ao quadrado deu 42,25, a mesma coisa, e o M1 vezes M2 deu 10,5 vezes 4, que dá igual a 42. Então, repara, 42,25 e 42 está muito perto um do outro. É o mais próximo que a gente encontrou dentro dessas opções aí de candidatas. Então, eu posso descartar todas as outras e ficar com a candidata de número 5, porque é ela que se aproximou mais da razão áurea, da proporção áurea, que foi aquele número φ, 1,6180, porque deu bem pertinho o M3 ao quadrado do M1 vezes M2. A resposta aqui, portanto, vai ser a candidata de número 5, letra E de eita! Compreendi a solução do Procópio. Vamos sempre juntos aqui, junto com o Procópio, do Matemática Rio, junto com o aulão do YouTube Edu, que está sensacional. E se ficou alguma dúvida de novo, eu peço para você colocar no nosso chat. E também, lógico, se você chegou agora, já deixa o seu like, seu compartilhamento, vem com a gente. Lembrando que a prova de matemática é uma prova muito grande, muito extensa, não é uma prova muito fácil. Eu concordo contigo, porém, você tem que dar uma ênfase grande às questões mais simples da prova. Quando você resolve as questões mais fáceis primeiro, você maximiza o que você pode ter como resultado final, porque o Enem tem o TRI, Teoria de Resposta ao Item, que é como ele corrige as questões. Então, se você tiver coerência, acertar as fáceis, errar um pouquinho das médias e errar as difíceis, por exemplo, você maximiza a sua nota. E se você errar questões fáceis e acertar difíceis, o Enem vai achar que você chutou e aí a sua nota, claro, quanto mais questões você acerta, melhor, porém a sua nota não vai ficar tão boa como quem acertou as questões mais fáceis. Então, dê um foco às questões mais simples. Então, questões que envolvam gráficos, questões que envolvam aritmética básica, as operações aritméticas fundamentais, questões que envolvam fração, envolvam porcentagem, normalmente são questões mais simples, que envolvam proporcionalidade, escala. Essas questões são as mais simples que você deve dar o foco no final da sua prova. Eu espero que você tenha curtido de montão. E se por acaso você não conhece o canal Matemática Rio para aprender matemática de montão lá, no final do aulão, corre lá para se inscrever. Canal Matemática Rio, junto com o Procópio, junto com o YouTube Edu, vamos juntos que o seu sucesso é garantido. Você aí não está sozinho, eu e toda a equipe do YouTube Edu, nós estamos contigo. Boa aula para você, um bom Enem, torço por você. Até a próxima. Tchau, tchau.